A paz do Messias chamado Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, e uma boa madrugada. E agora eu convido todos vocês para lermos juntos o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, capítulo 10. Os filhos do rei Acabe são mortos. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei Acabe. E tem carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei Acabe, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram lutar e vencer contra o rei Jeú, ungido por Deus, para destruir o reinado do rei Acabe. Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, o rei Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Estamos prontos para lhe obedecer, para fazer o que o Senhor pedir e para fazer o que o Senhor mandar. Estamos prontos. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, melhor dizer, se vocês estão do meu lado, se todos vocês estão do meu lado e estão prontos para me obedecer, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel. Amanhã, a esta hora, os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando.
quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes, depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú, em Jezreel. Uma prova que eles estavam realmente prontos para obedecer qualquer ordem do rei Jeú, o escolhido por Deus para destruir a linhagem de Acabe, do rei Acabe. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então o rei Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes do rei Acabe, que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jezreel para ir até a cidade de Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali e no caminho encontrou com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse o rei Jeú.
eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo, como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para a cidade de Samaria. Porém, o rei Jeú disse para Jonadab, disse: venha ver como eu sou obediente ao Senhor, o Deus que me escolheu, que me ungiu para acabar com a descendência do rei Acabe. Venha ver como eu sou dedicado e obediente a Deus, o Senhor, que me escolheu e me ungiu. Porém, quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes do rei Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Quem é obediente ao Senhor, nosso Deus, faz o que Deus manda. Não faz o que quer. Vai para onde Deus quer e não para onde Ele quer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Um jeito que Jeú usou para matar muitos aliados do Deus Baal, que o rei Acabe, mas a sua esposa Jezabel e os parentes deles adoravam. Esse é o jeito, a maneira que Jeú achou. Vou ler de novo. Então Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não faltem nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício ao Deus Baal. E quem não vier será morto. Muitos se enganaram. Muito. Muitos se enganaram com Jeú, o servo, o escolhido de Deus. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores do Deus Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores do Deus Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo do Deus Baal, que ficou completamente cheio. Assim como o nosso Deus, ele tem o templo para os seus filhos adorarem ele dentro do templo, aqui na terra.
também o Deus Baal, compreendam que também o Deus Baal, ele também tem o templo para os seus adoradores também o adorarem. Então muitos não sabem entender as coisas, não sabem explicar a Bíblia, não compreendem. E passam conhecimentos incoerentes, tentando torcer a Bíblia Sagrada. Mas olhem, prestem atenção. Jesus ele tem dito, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Mas eu quero dizer para vocês, todos vocês, escribas e fariseus, que falam que são mestres, líderes, ensinando de todo jeito, de qualquer jeito, como vocês pensam. Mas não é não. Chegará o tempo, e já se aproxima, de todos vocês, de todos os escribas e fariseus, saírem desses lugares para os filhos, os verdadeiros filhos que amam Bíblia, que adoram ler Bíblia, que compreendem Bíblia, e os filhos do Pai estão se aproximando cada vez mais para ocupar esses lugares que não são de vocês. Então o rei Jeú mandou que os sacerdotes encarregados dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores do Deus Baal. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores do Deus Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Os verdadeiros que adoram o Senhor, nosso Deus, que não entrarem, que não estiverem aqui dentro, não vão morrer. Não vou matá-los. Mas todos os adoradores do Deus Baal, aqui dentro, vai morrer todos. Olhem se tem alguns. Se tiver, mande sair para fora. Saiam para fora. Não entrem. Não se misturem. E todos eles foram avisados para não entrarem. Aí ele, Jeú e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal, o Deus Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida. Por isso, não é para escapar nenhum. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos adoradores do Deus Baal. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior
do templo. Levaram para fora as colunas que estavam no templo do deus Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração do deus Baal em Israel. Por causa que o povo estava sendo enganados. Então Deus escolheu Jeú e mandou ungí-lo para dar fim à adoração do deus Baal. Mas para dar fim à adoração do deus Baal, teria que matar muitos. E o rei Jeú foi obediente ao Senhor nosso Deus e fez a vontade de Deus. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Falou com Jeú. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração a lei do Senhor, o Deus de Israel. Nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. A morte de Jeú. Nesse tempo o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Azael, da Síria, conquistou todas as terras israelitas, que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroé, no rio Arnon. No sul, isso incluía as regiões de Gileade e Basan, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés, do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Ele foi um rei de Israel. Mas ele também pecou, não foi obediente com todo o coração ao Senhor nosso Deus. Foi falho e também morreu. Mas teve honra, respeito por ter feito a vontade de Deus.
E agora o capítulo 10 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ele só tem somente 36 versículos. Capítulo 11. A rainha Atalia de Judá. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, e o capítulo 23, versículo 15. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era a rainha. Mas, no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guardas costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo ali. Ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço, no sábado, a terça parte deve guardar o palácio. A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul. E a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Não é para confiar em ninguém que chegar perto do rei Joás. Não é para confiar. Tem que matar. Não podemos perder um rei. Temos que lutar pelo rei e ser obediente ao rei e proteger o rei. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo, para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás
foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: Viva o rei Joás! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas em sinal de desespero. Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles apresentaram e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. As reformas de Joiada. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 23, do versículo 16 ao versículo 21. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos. E ali, em frente dos altares, mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo. E então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio. E o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz e a cidade de Jerusalém ficou calma. Depois que Atalia foi morta no palácio, Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Israel. O capítulo 11 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, só tem somente 21 versículos. Capítulo 12, o reinado de Joás de Judá. Está escrito lá no livro lá de 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 16. No 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Beceba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agradar a Deus, o Senhor, pois o sacerdote
Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas, no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Se vocês não receberam o dinheiro e ficaram com o dinheiro, os concertos do templo, as rachaduras, as coisas que aconteceram no templo, não serão consertadas. Mas se vocês não ficarem com o dinheiro e devolverem o dinheiro, trazerem o dinheiro, as coisas do templo que estiverem sendo precisado fazer no templo serão resolvidas. Sejam fiéis e não desobedientes. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo. E estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os predeiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios, de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo e, por isso, não havia necessidade de pedir
que prestassem contas do dinheiro. Eles eram fiéis e obedientes. Aleluia, glória a Deus. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não eram colocados na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Azael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, havia separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e todo o palácio, e mandou tudo como presente para o rei Azael. Então Azael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacá, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém. Na estrada que desce para a cidade de Silá, Joás foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. O capítulo 12 do 12º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 21 versículos. Capítulo 13. O reinado de Joacás de Israel. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Joacás, filho de Jeú, se tornou o rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor nosso Deus ficou irado com Israel e deixou que o rei Azael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Joacás orou a Deus o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz, como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da deusa Aserá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros de 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantarias, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó da terra. Todas as outras coisas que Joacás fez
e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joás ficou no lugar dele como rei. O reinado de Joás de Israel. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Joás, filho de Joacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Joás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele e como rei. A morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu, o profeta, pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, o profeta Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor, Deus. E é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca, até vencê-los. Depois o profeta Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batessem no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. O profeta Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então o profeta Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o profeta, o homem ficou vivo
de novo e se levantou. Aleluia. Lembra do que Eliseu falou para o profeta Elias? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Mas o profeta Elias disse que não seria dado, só se ele visse ele subindo para o céu. Como ele viu, então a porção dobrada só foi dada ao profeta Eliseu depois que ele morreu e foi sepultado. Aleluia, glória a Deus. Guerra entre Israel e a Síria. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei, mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo e nunca vai se esquecer do seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei da Síria. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad, o rei da Síria, durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás. Agora o capítulo 13 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ele só tem somente 25 versículos. Capítulo 14, o reinado de Amazias de Judá. Está escrito lá no livro lá de 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 24. Leiam lá que vocês vão encontrar essas verdades também. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos, ele governou 29 anos. Em Jerusalém. A mãe dele se chamava Joadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que agradava a Deus, o Senhor. Porém, não foi tão correto como seus antepassados, o rei Davi. Contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos dele, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de
Saltiel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Joás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro de a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa para que arranja um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Joás saiu com os seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns e voltou para a Samaria. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas nas histórias de Judá. Estão escritas na história do rei de Israel. Estão escritas nas histórias do rei de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte do rei Amazias está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 25 ao versículo 28. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás, filho de Joacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis, mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte
do seu pai Uzias, reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. O reinado de Jeroboão II de Israel. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito. O povo de Israel cometeu no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto. No sul, o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos reis dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amate para Israel. Tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. O capítulo 14 do 12º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 29 versículos. Capítulo 15, o reinado de Uzias de Judá. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 23. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai Uzias, fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele. Até o fim da sua vida, ele morava numa casa separada e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado
nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, o filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibrião e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Mesmo Minaém, filho de Gade, foi da cidade de Tisa até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e sabem a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha, até Tisa. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel. E governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tigrat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um, e assim Tigrat-Pileser, não é Pilesete não, é Pileser, Tigrat-Pileser, voltou para a sua terra. Todas as outras coisas que
Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías de Israel. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. A única abandonou aqueles e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tigrat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel, Bet, Maacá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naphtali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Assíria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 9. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos
em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que, pela primeira vez, o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Joquitão morreu e foi sepultado no túmulo dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Acais ficou no lugar dele como rei. Amém. Glória a Deus. O capítulo 15 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ele só tem somente 38 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até amanhã. Amém.